precisa ter um preparo ou uma formação para que consiga utilizar a IA de Justamente. forma que você consiga tirar proveito, né? Porque, assim, inteligência artificial, tem todos lá os... ele te dá lá várias variantes que você consegue identificar, escrever, fazer um projeto interessante, fazer proposta, criar aí o PowerPoint, mas se você não tiver preparado para fazer as perguntas certas, talvez, ou fazer os pedidos certos, nada disso vai resolver. Olha só, há 17 anos atrás, eu passei por uma grande... aquela coisa, né, que todo empreendedor brasileiro passa, né? Aqueles altos e baixos e tal. Então, em 2008, perdi um cliente que era um dos meus principais clientes, assim, e tal. E, cara, eu quase fechei a Jaulã. E ela tinha 8 anos de existência. E, por coincidência, como eu dava aula, que era uma, né, complementação... Não só complementação de renda, mas sempre foi uma paixão minha... Eu falei, cara, eu vou fazer mestrado e tal. E por coincidência, acabei conhecendo algumas coisas que eu já falei pra você, né? Psicologia positiva, inteligência emocional. E agora vem uma coisa que é o PNL em vendas, que é a programação neurolinguística. Então, a neurociência, ela me ajudou pra caramba em melhorar, fechar negócios. Isso quando minha empresa estava quase pra fechar as portas. E aí hoje, quando eu somo esse aprendizado dos meus últimos 17 anos, dessa bagagem, né, de crescimento, de utilizando outras coisas que não é só a tecnologia para potencializar o meu negócio. E aí vem uma ferramenta na minha mão que eu posso conversar com ela como se ela fosse... Não vou comparar, mas quase com o comportamento de um neurocientista, de um psicólogo do meu lado, de alguma coisa assim. Não tô falando isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, não substituam esses profissionais, não é isso. Mas eu tô dizendo assim, em que eu posso, em determinados momentos, criar estratégias ali, né? Para minha proposta comercial, para algumas coisas que... para melhorar a comunicação da minha empresa nas redes sociais. Então, quando eu utilizo esse conhecimento, essa formação, e que essa deve ser a maior preocupação das escolas, das universidades, reforço aqui, garanto que tem pessoas do meio educacional assistindo que são... né, os meus principais clientes são desse meio educacional. Se nós não tivermos uma base sólida para essa nova geração que está chegando de alunos, eu estou falando desde da pré-escola e estou falando até o cara que está no primeiro semestre de graduação. Se a gente não colocar uma base sólida, utilizando a IA, mas potencializando aquilo que ele tem que aprender de fato e assimilar isso, a gente vai criar uma grande geração de preguiçosos. E aí a coisa não vai acontecer. A gente não corre o risco, por exemplo, a IA... daqui a pouco eu faço umas perguntas. A IA, ela tem evoluído tanto que a gente não corre o risco de, na formação dessas pessoas, dos jovens que estão saindo do ensino médio, indo agora para as faculdades. Aliás, veja, as faculdades têm influenciado, aumentado muito a questão do EAD, que eu acho como primeira formação temerário, aí, porque acho que a formação é muito diferente do que o presencial, mas a gente não está correndo esse risco de corre tudo para IA. Tá com um problema, corre tudo para IA. E exatamente não ter essa base que você está dizendo... eu acredito assim, que a gente está depositando, de repente, na conta da tudo IA... Tudo na IA, esquecendo da formação de cada justamente. indivíduo. Então, assim, vamos lá. Vamos fazer uma analogia aqui. Eu gosto muito de analogia. Vamos pegar o seguinte. Se eu pegar os 5 últimos contatos do seu celular aí, as pessoas que te ligaram, que você ligou, você sabe decorar esses números? Não, eu sei de cor o telefone da vizinha de quando eu era jovem e não sei mais praticamente nenhum telefone de cor. Há 25 anos atrás, quando chegou a BCP, lembra da BCP? Não, lembro da Telesp. A Telesp, né, depois veio a BCP, que já era algo mais avançado, já era o 2.0 dos celulares.
Mas quando não vamos tão lá atrás, não precisa ir na Telesp, mas quando chegou a BCP, há 25 anos atrás, você guardava os números de telefone? Guardava. Até uns 25 anos atrás, você não guardava os números de Guardava. telefone? A questão é, e por que você não guarda mais hoje? Porque o celular tomou a nossa memória. Aí eu vou culpar o celular agora, o smartphone, porque ele tem uma agenda. E eu ouvi de um neurocientista uma coisa muito legal, o cara falando o seguinte, né? Aliás, de um psicanalista, um médico psiquiatra. E ele falou assim, de repente, será que isso que a gente armazenava lá atrás era de fato interessante e importante? Eu gosto de eu amo tem um estudo do Dr. Augusto Cury, você conhece? Sim, sim. Eu ia falar. Tem livros maravilhosos, Vendedor de Sonhos e tal. E ele foi meu professor no mestrado. E o Dr. Augusto Cury, ele diz que tem que tomar muito cuidado, tudo a gente falar hoje que é TDA, por exemplo, e que existe a síndrome do pensamento acelerado. E você vai entender porque que eu estou dando esse exemplo. Os apóstolos de Cristo, não sei se você já ouviu falar nisso? Não, se eu falei da outra vez aqui, porque eu adoro esse exemplo. Os apóstolos de Cristo, se a gente fosse traduzir para a linguagem informática hoje, ao longo da vida, para escrever a Bíblia, eles consumiram 500 MB de informação. Olha que interessante, meio giga, tá? Ao longo da vida, os apóstolos de Cristo consumiram isso. Hoje, uma criança em fase aí de alfabetização, uma criança até antes de alfabetizar, tal, ela chega a consumir por dia, com seus meios eletrônicos, 1,5 GB de informação. 3 vezes o que os apóstolos de Cristo utilizaram ao longo de toda a vida para escrever a Bíblia. E eram pessoas que escreviam muito na época, eram pessoas que registravam muita informação. Era um banco de dados imenso, que é até hoje utilizado, né? Agora, ele diz o seguinte, o Dr. Augusto Cury, ele aposta numa coisa chamada, e tem isso, tem teorias dele, inclusive em universidades na França, que ele colocou lá, que é a síndrome do pensamento acelerado. Então ele diz que muitas crianças têm a questão do pensamento acelerado e deixam para lá até o número da agenda ou coisas que a mãe fala que é importante pro filho. Ó, como é que você vai esquecer isso? Você se perdeu, vai ligar para quem? E porque aí ele julga na caixinha lá de armazenamento de dados dele algo muito mais importante. Então a gente tem a mesma... claro que não é minha área, né? Medicina e tal. Mas a gente tem a mesma estrutura, não sei se eu posso chamar assim hoje, cerebral falando, que tinham os apóstolos, porque a gente não evoluiu tanto como ser humano, fisicamente, fisiologicamente falando. Mas a gente tem muito mais informação no dia. Então a gente acaba dando espaço para essas coisas que a gente julga que não... Então o que eu acredito? Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito que a gente passa nessa nova geração, eles passam a dar espaço para outras coisas que eles julgam importantes e que podem não ser tão importante, de repente, ou mais importante para a geração passada. Ou seja, você está transferindo parte que você armazenava na sua memória, você tem lá uma memória auxiliar. Então, não preciso gravar, deixo no celular ou deixo na agenda do Google, por aí vai. Justamente. Então, isso... E eu não estou falando só de memória, eu não estou falando só de lembrança, eu não estou falando só de... Mas eu estou falando de o quanto a gente pode ficar produtivo no dia a dia. Então, de repente, o ato de escrever da agenda, que eu acho muito importante, tá? Que eu continuo utilizando, é importante falar. Eu ainda uso o meu planner, eu uso post-it, eu uso um monte de coisa escrita, porque aquilo eu entendo que é o realizador, de verdade. Não é tudo que está na doula que é o meu realizador. A doula é meio que o meu gestor, porque eu adoro clicar no botãozinho concluído. Adoro, cara. No final é prazeroso. Isso gera uma química no cérebro fantástica. Hoje eu tô aproveitando. Pô, eu vou lá, concluído. Adoro fazer isso. E é uma coisa que... Mas, claro, nada substitui ainda, né? Você criar aquilo que é como você aprendeu, né? A ler e escrever, né? Na tua infância. Então...